Boa noite a todos. Sou o Flávio, engenheiro de Minas da Datamine. E hoje eu vou dar uma continuidade aqui às nossas webinars, que estão acontecendo toda semana, né, sobre diversos temas. O tema de hoje é a continuidade nas nossas apresentações das ferramentas de design automático, né? A gente já teve as webinars de Dump Design, de Auto Pitch Design inicial com Douglas, e agora eu vou explorar mais um pouco da ferramenta de Auto Pitch Design mesmo, que é uma ferramenta muito rica, tem muitas opções, e a gente vai falar um pouco dessas opções um pouco mais avançadas para elaborar para o desenho de cava automático. Vou passar um pouco sobre alguns conceitos básicos, mas muitas das coisas do Auto Pitch Design inicialmente estão no YouTube já, no webinar que foi apresentado pelo Douglas. Então, para quem quer pegar um pouco mais do inicial e tudo, seria também interessante ver ela, porque tem algumas coisas que ele mostrou que eu não vou passar e por aí vai. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui uma cava de tutorial mesmo, né? E daí a gente vai fazer algumas configurações um pouco mais avançadas no Auto Pitch Design para a gente conhecer melhor a questão do que essa ferramenta pode mostrar para a gente no design de cava automático, que através dela aí a gente já está com uma ferramenta bastante consolidada, tem mais de 2 anos que ela está no mercado, e ela, assim, para fazer desenho de cava, ela realmente tem um tempo muito baixo e ela é muito precisa. Então, hoje a gente vai explorar mais um pouco dessa ferramenta. Inicialmente, já foi feita a configuração do menu Setup, eu não vou passar por ela hoje. O menu Setup, para quem já está mais acostumado com o Studio OP, é onde faz a definição de topografia, definição de bancada, definição do modelo de bloco, que vão ser utilizados para essa operacionalização de cava, utilizando o Auto Pitch Design. Então, no menu Setup, a gente entra com todos esses inputs e aqui a gente faz a configuração específica mesmo para o desenho de cava. Inicialmente, eu vou passar um pouco na janela de Fine Slopes, Shell Contours e Auto Design. A janela Ramp Layout, eu vou só mencionar um pouco dela hoje, mas ela já foi explorada nas outras webinars, para quem tiver interesse e tudo. E a gente vai gastar mais tempo aqui na janela Auto Design mesmo, que a gente vai pegar um pouco melhor dos conceitos de constraint, de manipulação de constraint e outras configurações avançadas da ferramenta. Inicialmente, então, a gente vai pegar nessa parte de configuração geotécnica. O Auto Pitch Design ele tem 3 opções, né, de fazer o ajuste geotécnico do desenho, das projeções, né, de pé e crista, considerando os parâmetros geotécnicos, e são basicamente o quê? A definição manual, que você vai decidir para uma cava inteira a largura de berma e o ângulo de face. Tem a segunda opção, que é o Planning Model, que eu acredito que seja muito utilizada mais no longo prazo, por exemplo, que a gente puxa determinado campo do modelo e a partir do campo do modelo a gente faz o preenchimento do ângulo de face, largura de berma e largura de berma de segurança. E a terceira opção é a opção Boundary Strings. O que é isso? Você entra com strings de setorização e a partir dessas strings de setorização a gente faz uma definição geotécnica por setor. Então, ela sempre vai ser uma definição que a gente pode dizer que é utilizando o plano, né? Ela vai ser sempre plana, no plano horizontal, e daí a gente vai fazer por setor. Nesse caso aqui, no modelo que eu estou usando, esse modelo de bloco que eu já puxei aqui, eu tenho um campo nele que chama setor, que seria os meus locais geotécnicos. Na verdade, tem alguns blocos que têm determinadas litologias, tem um ângulo de face, setor 1, setor 2 tem outro. Então, a partir disso, se fosse um campo, por exemplo, de litologia, ele está aqui, por exemplo, 20 litologias, daí eu ia setar para cada litologia, por exemplo, um ângulo de face, uma largura de berma de segurança. Então, são essas 3 opções.
para definição de geotécnica. E também a gente deixa como padrão uma região default. Nessa região default seria para blocos, nesse caso, que estariam fora do modelo de blocos ou fora da região de boundary strings, caso fossem utilizadas as boundary strings. Nesse meu modelo aqui, eu vou deixar setado aleatoriamente mesmo, né? Para uma região padrão, eu vou deixar 80 metros de ângulo de face, 10 metros de largura de berma. Para uma região 1, eu vou deixar aqui 40 graus de ângulo de face, 10 metros de largura de berma. Para uma região 2, vou deixar 60 graus de ângulo de face, 7 metros de largura de berma. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma berma de segurança para cada uma dessas regiões também, pode ser 20 metros também. Alternativamente, aqui embaixo, não é tão comum usado, mas tem usos bastante interessantes, que é a aplicação de roseta na definição de ângulo de face e largura de berma, né? A roseta é um tipo de definição geotécnica que a gente seleciona um ponto fixo em determinada cota e a gente varia essa largura de face e o ângulo de berma de acordo com o azimuth. Então, dependendo do tipo de ajuste fino, a manipulação de roseta é bastante interessante. Então, tem essa quarta opção aqui de entrada de parâmetro geotécnico. Então, tem como importar várias rosetas e daí fazer essa definição também por roseta para um ajuste bastante preciso em determinado banco, por exemplo. A definição geotécnica, basicamente, é isso aqui, é bem rápido de fazer, basta selecionar um campo da string ou do modelo e daí fazer um preenchimento de acordo com os parâmetros geotécnicos já pré-estabelecidos. Um pouco que eu vou falar agora hoje na webinar é essa segunda janelinha, que é a Bench Constraints. O que é isso? Automaticamente, quando eu venho para essa janela, ele vai listar todas as minhas bancadas do meu modelo de blocos, né, que foi por onde eu defini as bancadas, eu utilizei o modelo, né? E daí ele vai dar uma opção para cada bancada de eu fazer um tipo de atribuição de banco. Igual, por exemplo, aqui eu vou selecionar um banco aleatório, por exemplo. Deixa eu pensar, que mais no fundo da minha cava, por exemplo, pegar o banco 10. No banco 10, por exemplo, eu posso deixar ele como se fosse aleatoriamente uma bancada de segurança. Então, na minha cava inteira, no todo, banco 20, por exemplo, desculpa, ele vai ser uma bancada de segurança, mas aqui no banco 20 eu vou deixar uma bancada normal. E no banco 10, como seria um fundo de cava, eu vou deixar como se fosse uma região de banco duplo, né, que a gente fala. Então, nessa região aqui do banco 10, a gente vai ver depois na projeção que ela vai estar sem bancada. Por quê? Dessas três opções, que são sempre none, que é sem bancada, standard, ele usa a largura de berma normal, e cat, ele usa a largura de berma de segurança. Então, na região aqui do banco 10, eu vou partir do pressuposto que é um banco duplo, vou deixar como none, depois a gente vai avaliar o nosso desenho, a gente vai ver que exatamente nessa cota aqui não vai ter bancada. E aqui aleatoriamente mesmo, no banco 40, por exemplo, eu vou colocar uma bancada de segurança. Então, assim, isso é uma maneira aqui da gente customizar bastante por bancada como que vai se comportar cada berma, devido a essas variações aí de empilhamento, de banco e tudo, a gente consegue definir isso por bancada. Mas na frente do AutoP Design, a gente vai inserir berma de segurança utilizando isso aqui, e a gente também vai inserir berma de segurança usando a manipulação de constraint também, que é muito rápida. Então, por isso que a gente vai fixar bem hoje nessa webinar a questão das constraints, porque entender esse conceito de constraint é muito bom, porque a gente faz muitas coisas no AutoP Design extremamente rápido, com um resultado muito preciso. Então, aqui, eu vou deixar, por enquanto, a bancada de 40 como cat, a de 10 como sem banco, que vai emendar.
Aqui a gente poderia escolher a região geotérmica aplicada a certo banco, se tivesse alguma condição especial, ou então também um ângulo de face, uma largura de berme específica para certo banco. E aí, no caso, ele deixaria de usar a definição do modelo em si e puxaria essa característica aqui customizada por banco. Aqui na parte de cima do menu, a gente tem como programar algumas recorrências, por exemplo, a cada uma bancada setar uma bancada de segurança, a cada 5 bancadas, uma ser de segurança, e daqui a gente já faz o preenchimento, se quiser, desses campos automáticos. Então, essa parte aqui de cima seria só para uma recorrência de bancadas, né? Então, assim, esse menu é bastante interessante para a questão das chaves, que são bastante customizadas aí, devido a alguns aspectos geotécnicos, operacionais, que em alguns bancos têm um tratamento especial. Então, configuração desse menu Slope, a gente fez o que? A gente entendeu os parâmetros geotécnicos, a gente entendeu basicamente como funciona a roseta, e a gente viu as atribuições extras por banco que podem ser customizadas aqui nessa aba Bench Constraints. Fechando essa atividade, essa task aqui, eu vou direto para o menu Shell Contours. O que esse menu Shell Contours é? Ele permite importações de superfície de operacionalização ou de geração de superfície de operacionalização através do modelo, que pode ser pushback, cava final, aí vai depender do tipo de operacionalização. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, uma superfície vinda do modelo de bloco, eu já tenho um campo no modelo de bloco definido no menu Setup, que é relativo a esses pushbacks. Então, eu tendo esse campo declarado, eu consigo rapidamente, através do Shell Contours, gerar diferentes pushbacks a partir dos dados do modelo. Então, aqui eu vou deixar um pushback normal, o meu set, e eu tenho várias opções aqui de geração, de acordo com suavização e etc. Então, eu consigo gerar aqui essa superfície de maneira rápida e eu também consigo definir, por exemplo, suavização da superfície. Igual aqui eu coloquei uma suavização 0, a gente viu que a minha superfície pegada do modelo, ela é bem fiel aos blocos do modelo de blocos. Então, ela está assim, bem regular. No caso, seria uma aderência máxima, né? Porque ele está pegando exatamente o contorno do bloco. Então, assim, vai de acordo com o usuário a necessidade, então, de suavização, né? Porque a gente sabe que a suavização é boa para gerar contorno, mas envolve também questão de perda de minério de fundo de cava, outros parâmetros. Então, vai de acordo com o usuário essa questão de suavização, mas tem várias opções aqui para a gente conseguir uma superfície boa e os contornos delas boas. Por quê? Porque já é importante já pensar nessa suavização da superfície? Porque a maioria dos desenhos do Auto-Pitch Design, a gente costuma pegar os contornos gerados já nesses pushbacks ou cava final e a gente usa esses contornos lá na aba Auto-Pitch Design, né, no Auto Design, para a gente... São as nossas linhas de controle de projeção, que são as constraints. Então, feita aqui a minha superfície a partir do modelo, que eu já tinha o modelo embutido, eu vou gerar aqui os contornos dela. E esses contornos podem ser de acordo com bancada, de acordo com elevação fixa, e aí vai ficar de acordo com a necessidade. Então, aqui eu vou gerar rapidamente os meus contornos sobre a minha superfície. Então, aqui eu já tenho a minha cava seccionada, né, de acordo com a minha cava matemática, né, seccionada e suavizada, de acordo com a minha definição de banco, né. Após isso, aqui na lateral tem várias ferramentas para eu ter um melhor ajuste de contorno. Então, o que eu posso usar? Tem 3 opções diferentes, cada uma são interpoladores matemáticos, e cada interpolador matemático se ajusta de acordo com o caso. Então, é bastante legal aqui, porque além de você ter a superfície já ótima, a gente consegue pegar uma aderência muito boa aqui
na variação desses interpoladores, em questão de como que ele vai utilizar o bloco na hora de gerar esses contornos na superfície, né? E aqui também tem algumas opções de já fazer a simplificação dessas linhas, caso a linha esteja muito carregada de ponto, esse tipo de coisa. Então, aqui na janela Shell Contours é basicamente feita essa geração de superfície a partir do modelo ou importação da superfície, já for uma superfície já gerada, por exemplo. Ou então a gente pode gerar também a partir do contorno, né? Seria importação de contorno e praticamente triangularizaria uma wireframe dentro dessas linhas. Então, eu gerei os contornos da cava matemática, né? Então, assim, basicamente eu já tenho tudo que eu preciso para entrar no AutoPitch Design. Eu vou fechar essa janela. A janela Ramp Layout está bastante explorada na outra webinar, mas para que ela serve? Basicamente também para fazer estudos de acesso já na superfície da cava matemática, considerando já a questão do gradiente da rampa para saber onde que seria a saída do pitch, né? Então, agora eu vou diretamente para a janela Auto Design, que é aqui que a gente vai gastar mais tempo, né? Aqui, o que acontece? Eu coloquei inicialmente duas linhas aleatórias, porque essa janela AutoPitch Design, do Auto Design, por mais que ela já tenha trazido os meus contornos que eu gerei na cava matemática na janela Shell Contours, ela é totalmente livre para o usuário mexer com os contornos. Ele não tem obrigatoriedade de usar o contorno da cava matemática. Então, aqui, basicamente, eu já tinha duas linhas de contorno. E daí, o que o AutoPitch Design faz? Ele vai gerar sempre a cava baseado nas minhas linhas de contorno. Só para a gente ver uma projeção rápida aqui, que eu tenho duas linhas que não tem muita correlação com o meu contorno da cava gerada no Shell Contours, mas eu rapidamente, se eu clicar aqui em Recalculate, que isso aqui é um atalho para esse botão aqui de baixo, eu já gero uma cava baseada nessas linhas de contorno. Aqui a gente consegue ver brevemente, vou até fazer a superfície que a gente vê melhor. Esse botão aqui de cima também, o Make Design Surface, é um atalho para esse pedaço aqui de baixo, que a gente já gera a superfície aqui da cava. Então aqui a gente consegue ver que no nosso ajuste a gente consegue até observar aqui que olhando por alto essas constraints, a gente consegue ver alguns lugares de troca de geotecnia, que tem algumas quinas, né? E também aquela configuração inicial que a gente fez, por exemplo, que a gente setou lá o banco de 10 como sendo um banco duplo. Então, se eu desabilitar minhas linhas aqui de design, olhar só a wireframe, eu consigo ver que nessa região aqui eu criei um banco duplo, como se fosse de fundo de cava mesmo, para pegar um pouco mais de minério, né? E nesse local aqui também, se a gente observar, a gente vê que a gente tem uma bancada de segurança aqui, né? Então, aqui a gente tem essa bancada de segurança porque a gente setou lá que no banco 40 eu ia colocar uma bancada de segurança. Então, aqui, cota 40, banco de segurança. Cota aqui no banco de 10, né? A gente setou ele como sendo um banco duplo. Então, automaticamente ele sumiu. Então, não existe mais a bancada 10, não existe berma para esse local. Por quê? Porque a gente setou lá na configuração avançada que essa região se comportaria como um banco duplo. O que a gente vai pegar mais de exploração hoje? A manipulação de constraints e algumas configurações avançadas. Vou desabilitar meu wireframe aqui, vou desabilitar também a minha superfície, minha cava que eu projetei, né? E eu vou deixar aqui habilitado na tela as constraints e os contornos da cava matemática, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho as minhas constraints antigas, né? Que eu já tinha deixado aleatoriamente para a gente só entender o comportamento da ferramenta.
eu vou aqui deletar minhas constraints antigas, porque eu não quero usar elas mais. Eu vou partir agora, eu vou começar a utilizar uma constraint baseada na minha cava. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou selecionar uma linha base, igual, por exemplo, aqui eu acho que esse fundo de cava é válido pegar, e vou aqui adicionar ele como constraint. Automaticamente, ao clicar no Add Selected String, ele se torna uma constraint. Então, vou reprojetar a minha cava. Vou reprojetar a minha cava aqui. Automaticamente, a gente vai ver ó, que o que aconteceu. Ele já seguiu as minhas novas constraints, né? Que são as minhas bases. Aí, olha aqui, por exemplo, aqui eu estou com uma berma de segurança que eu tinha setado inicialmente, mas aí, por algum motivo, eu vi que eu não quero mais utilizar essa berma de segurança. Como que eu faço? Só salvo meu desenho, venho aqui no design e vou tirar aquela berma de segurança naquele lugar, porque eu, por exemplo, eu posso ter visto lá que não é necessário ter uma berma naquele lugar. Salvo, dou um recalculate, automaticamente o meu desenho já vem sem a berma de segurança. Tá só com aquele banco duplo que a gente fixou. Então, assim, o que eu quero ressaltar? A gente consegue ver inicialmente aqui que a minha cava está com o fundo de cava que eu setei através de uma constraint, né? Que no caso foi essa. Só que eu estou vendo que o meu desenho aqui, em vários locais, não acontece uma abertura de cava, por exemplo. Aqui mesmo é sempre um talude reto, subindo sempre com as definições geotécnicas, né? Aqui também a gente tem um padrão parecido. E nessa região aqui eu vejo mais um pouco de abertura de cava. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai focar na manipulação de constraint, porque a qualidade do desenho do Autopilot Design é diretamente proporcional à qualidade das constraints. Nesse caso aqui, por exemplo, eu selecionei uma constraint de fundo de cava, que é necessário utilizar, mas a gente vê, por exemplo, que tem muitos aspectos dela que estão, assim, meio ruins, estão com algumas quinas e tudo. Então, eu vou fazer o quê? Ao invés de eu ficar adicionando constraint por constraint, nível a nível, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um ajuste muito bom nessa, porque aqui nessa área eu não preciso adicionar constraints. Por quê? É um talude que está subindo, não está tendo a abertura de cava. Se eu fizer essa constraint correta, o meu desenho vai seguir esse padrão dela. Então, o que eu faço? Eu vou simplesmente pegar a minha constraint e vou fazer alguns ajustes nela, para ela ficar mais operacional. E a gente vai ver que esse ajuste de constraint é fundamental, porque a qualidade das rampas também segue um pouco essa questão das constraints. Então, aqui eu vou usar algumas ferramentas de ajuste, né? Que eu vou, por exemplo, eu usei o ICS, né, que é um Insert Curve, que eu consigo inserir curva, né, numa linha. E daí, por exemplo, já vou deixar aqui uma superfície bem mais operacional, sem aquela quina que tinha antes, nessa região, que ela estava com uma ondulação aqui que não é tão interessante no desenho de cava final, né? Acertei a minha constraint inicial. Após isso, o que eu faço? Vou só recalcular minha cava. Então, agora a gente já consegue ver que a cava já melhorou bastante o aspecto geométrico dela. Por quê? Porque eu simplesmente fiz uma manipulação melhor de constraint e daí ela já seguiu essa projeção toda. Aqui, vamos continuar mais um pouco nessa investigação aqui das constraints nas linhas de contorno. Essa minha linha aqui, eu adicionei como constraint. Pergunta é, essa linha aqui eu precisaria puxar como constraint? Não. Por quê? Aqui está seguindo toda essa região, ela segue a questão do padrão de projeção da cava. Então, a gente vê que não tem uma abertura de cava aqui, é só a projeção do talude mesmo. E outra coisa, a gente consegue ver também que nessa região aqui, esse pedaço, ele está para dentro da constraint, da minha constraint base, esse contorno de cima. Aqui no caso eu vou só adicionar para a gente entender melhor a ferramenta,
Mas toda linha constraint que tiver acima de uma constraint inferior, a parte dela é desconsiderada. Por quê? Utilizando o design bottom-up, que é o que eu estou usando aqui no AutoP Design, o raciocínio é assim: tudo que tiver para dentro de uma constraint inferior é desconsiderado à parte. Então, aqui, se eu pego esse nível de cava aqui e vou adicionar também como constraint, a gente vai observar que pouca coisa vai mudar do nosso desenho projetado. Adicionei ela como constraint também e vou aqui, ó, esse é meu desenho inicial. Vou reprojetar. A gente vê, ó, que pelo fato dela estar aqui dentro e ela ser uma simples continuidade, né, de talude, não tem abertura de cava, então a gente viu que até seria redundante adicionar essa constraint, entendeu? Então, esse pedaço aqui, a gente vai adicionar constraint onde é realmente necessário. Então, seguindo aqui o raciocínio, a gente vai ver que em determinadas regiões realmente tem um pouco de abertura de cava. Daí a gente vai usar uma constraint nesse local. Igual, por exemplo, vou desabilitar minhas strings, né? As minhas constraints estão sempre aqui nas linhas mais grossas. Então, nessa região aqui, por exemplo, a gente já consegue observar que teve uma mudança de padrão na linha. Teve uma pequena abertura de cava nesse local. Como eu quero que essa pequena abertura de cava nesse local seja contabilizada, eu vou colocar uma constraint aqui também. A única condição da constraint é o seguinte: ela tem que ser uma linha fechada. Mas igual, por exemplo, nesse local que eu vejo essa pequena abertura de cava, junto com essa ondulação aqui, que eu vou tirar ela por causa da questão de deixar a cava um pouco mais operacional. Dentro dessa região, eu preciso de ter essa constraint completa aqui? Não. Por quê? Toda essa região de talude aqui e daqui, a norte e a oeste, ela vai ser regida por essa constraint da linha de base aqui de baixo. Então, vou selecionar essa aqui, vou pegar essa linha aqui, ó, vou quebrar ela aqui bem no meio mesmo, deixar só no lugar que tem um pouco de abertura de cava e vou fechar essa linha. Ou seja, não é uma linha que está envolvendo a cava inteira. Por quê? Eu já tenho uma linha que envolve a cava inteira em lugar que não tem abertura de cava. Então, eu vou simplesmente selecionar esse pedaço aqui, que ele não está seguindo o formato de cava, né? Não está todo, eu cortei ele, porque eu vou pegar só o lugar que me interessa. E daí eu vou adicionar esse pedaço aqui também como uma constraint, ó. Adicionei ele como constraint. E nesse pedaço eu vou fazer um ajuste para deixar um pouco mais operacional a minha cava. Vou deletar os pontos no meu arquivo de constraint, nesse local. Tendo em vista deixar o meu desenho mais operacional, né? Sem muita ondulação e tudo. Então aqui selecionei um novo local e vou reprojetar. Então a gente vai ver que a gente percebeu uma abertura de cava nessa região, não está mais seguindo aquela projeção reta aqui de trás, né? Por quê? Por causa do uso da constraint. Então a constraint ela provocou essa abertura de cava. Se eu puxasse essa minha constraint um pouco mais para cá, por exemplo, a gente vai observar que a gente teria mais abertura de cava para outros locais. Então, o que a gente vê? Todo desenho de cava ele vai ser regido por essas linhas de contorno, que são as constraints. Vou voltar para o meu aspecto original dela, dei um Ctrl Z aqui, voltei. Então, assim, a gente vai trabalhar com essas constraints somente nas regiões que é necessário abrir cava. Onde que a gente vai ver isso? A gente vai criar uma rampa nessa cava e depois a gente vai aplicar uma berma de segurança customizada por região. Então, nisso a gente vai usar esse conceito de uso da constraint em cada banco. Antes da gente fazer esse exemplo aqui da berma de segurança aplicada, né?
em um local específico da cava, a gente vai explorar mais um pouco do condicionamento das linhas do Auto-Pitch Design. Então, assim, a ferramenta é extremamente básica, extremamente não básica, ela tem várias funcionalidades, mas é extremamente fácil o uso dela. O conceito é muito simples, é só entender o conceito de constraint e daí selecionar quais são as constraints interessantes para abrir cava e trabalhar nelas para ter um resultado aí muito bom com a preparação, já gerando uma cava pré-operacionalizada muito rápido. Relativo a essas linhas aqui, por exemplo, eu vou dar mais uma mexida nessa constraint, vai ficar um pouco mais operacional. Vou dar uma arredondada nela e vou reprojetar aqui. Minha cava já abriu um pouquinho para esse lado. Então, aqui a manipulação de constraint é isso, é preparar bem as linhas, saber qual contorno utilizar, qual contorno é necessário. Igual aqui mesmo nesse pedaço, a gente vê que a gente tem aquela constraint lá desse segundo banco, e ele está um pedaço para dentro. E é o que eu tinha falado, não tem influência nenhuma do design. Então, a gente realmente vê que dentro de uma cava, utilizando o Auto-Pitch Design, a gente vai selecionar só as nossas linhas de interesse para fazer o desenho correto. Então, assim, basicamente, onde que a gente coloca constraint? Onde a gente vê que vai ter uma abertura de cava. Tem abertura de cava, a gente utiliza as constraints. A gente vai trabalhar um pouco agora na questão de estrada, condicionamento básico e algumas configurações adicionais de estrada. E por último, a gente vai desenhar uma cat berm em algum lugar da cava para a gente fixar melhor ainda o conceito da constraint. Então, o Auto-Pitch Design ele oferece duas ferramentas de estrada, né? Que são as estradas adaptativas. O que as estradas adaptativas são? Elas vão sempre seguir o desenho de cava. Então, ela vai sempre buscar colar, no caso, né? Nas linhas já projetadas de design. Se esse estudo de acesso já ter sido feito no Ramp Layout, ele vai ser automaticamente gerado aqui. Mas no meu caso aqui eu não vou fazer isso porque é extremamente rápido colocar uma rampa em qualquer lugar da cava. Então, nessa janela já eu consigo fazer esse posicionamento de rampa muito fácil. Eu estou com uma opção aqui que todas as minhas linhas que estão acima da topografia estão pontilhadas, né? Então, tudo aqui que está acima da topo ele já deixa pontilhado para eu ter um pouco mais de referência onde vai sair minha rampa e por aí vai. Vou criar uma rampa aqui, uma rampa 1, utilizar uma largura de 20 metros, um gradiente de 10%. Aí aqui a gente tem três opções, porcentagem, grau ou razão. O sentido da rampa fixa vai ser anti-horário ou horário, né? Que é o clockwise e o counterclockwise. Toda essa webinar eu estou fazendo tudo pelo design bottom-up, mas também pode ser feito pelo design top-down, que seria os meus pensamentos, só que se pegaria as constraints superiores, né, para fazer o desenho aí projetando de cima para baixo, né. Então aqui eu vou selecionar um ponto qualquer da minha rampa, da minha cava, deixei um sentido aqui de rampa horário, né? Quero que a minha rampa seja nesse formato. Daí, selecionei aqui, criei uma rampa nesse local. Alternativamente aqui, eu posso escolher larguras de entrada, né, para a rampa. Aqui eu fiz utilizando 20, mas eu posso, por exemplo, deletar essa estrada, vou deletar ela, vou criar uma nova estrada adaptativa, só que aqui eu vou deixar uma entrada para o banco bem larga. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 100 metros de entrada do banco para ter bastante espaço operacional na entrada da minha rampa. Vou selecionar aqui um local aqui aleatório, só com a snap da string mesmo eu seleciono, e daí ele já vai projetar a minha rampa, né?
sempre rente às linhas de design. Como aqui eu consigo ver, vou desabilitar minhas constraints. Então, ele fez sempre a projeção aqui utilizando as linhas de design, né? E ele fixou nela. Dentro desse local aqui, por exemplo, eu poderia facilmente, na parte de edição de estrada adaptativa, eu consigo colocar os feedbacks nessa rampa. Então, a gente vê que a parte de colocar a rampa no AutoPit Design é muito rápida, e fazer um estudo de acesso aqui para saber onde que ela vai sair na topografia, que no caso está aqui, é feito assim, em questão de segundo. Então, aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com por exemplo, uma adição de switchback no meu desenho. O que o switchback é? A gente vai entrar aqui em algum lugar, a gente vai fazer a volta da rampa, mudando uma direção brusca dela, e geralmente é usado em região que tem que vencer muito gradiente, esse tipo de manipulação. Então, vou selecionar um ponto qualquer, vou adicionar um switchback, e dentro do switchback tem uma configuração bastante interessante aqui, que eu consigo entrar com raio de curvatura nele. Que muitos dos feedbacks a gente tem que considerar isso por causa da questão das especificações dos caminhões. Então, vou selecionar um ponto aqui para adicionar um switchback. Por exemplo, aqui, eu coloquei um grande switchback aqui, usando um raio aqui de 50 metros, né? Vou remover esse switchback, porque eu achei que o meu raio ficou muito forte. Vou colocar um raio de 20 metros, por exemplo. Vou adicionar um switchback aqui novamente com raio de 20, a gente vai ver que a minha curva ficou bem mais suave do que ela estava, né? Juntamente a isso, por exemplo, eu vou colocar, por exemplo, mais um switchback nesse local. Vou usar novamente o raio de 20 metros. E daí, por exemplo, eu já tenho a minha saída de cava nesse local aqui, já com a topografia, né? Então, beleza, consegui aqui criar meu switchback. Então, minha estrada aqui já está bastante adaptada. De acordo. Então, assim, a questão de colocar acesso aqui é muito rápido, vai diretamente na string e ele já faz essa projeção até o final da cava. Agora que a gente colocou esse acesso, a gente vai entender um pouco de algumas características de condicionamento de string. Então, a questão de conditioning nas strings, a gente tem algumas configurações aqui que permite uma suavização geotécnica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o blending distance. Você está, por exemplo, uma distância de 100 metros e a gente vai analisar pelo desenho. Ao colocar o blending distance, a gente viu que o quê? Vou zerar ele e colocar novamente. Ó, zerado, a gente vê que a minha cava está muito angulada em questão de transição geotécnica. Por quê? A minha configuração inicial de ângulo está dando uma diferença muito grande, 80 para 40 em alguns lugares. E, logicamente, isso vai causar mudanças abruptas de geotecnia. Uma das opções da gente contornar isso é utilizando o blend distance, que a partir de certo ponto de contato, ele vai permitir uma suavização de linha, utilizando os dois lados, né? Então, aqui só é necessário definir uma distância a partir de um contato, de troca de ângulo, daí ele vai projetar já, considerando essa blendagem de ângulo geotécnico. O blend distance é um ajuste que a gente tem geotécnico, ele é um pouco menos conservador, porque ele permite um ajuste tanto nos lados mais fracos geotecnicamente, quanto os mais fortes. Então, ele vai fazer um ajuste nos dois lados do contato. Para ser uma mudança mais conservadora de ângulo, sem ser um blend distance, existe essas duas opções aqui, que nela eu vou setar um valor de mudança de berma em metro e uma mudança de ângulo em grau. Aí, nisso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ajuste sempre considerando o jeito mais conservador de ajuste geotécnico. O que ele vai fazer? Ele vai só permitir
o abatimento de talude e o alargamento de berma. Então, assim, tem essas duas opções para a questão do ajuste das curvas e cada uma vai de acordo com a operacionalização. O Blend Distance, ele utiliza uma distância a partir de certo local e ele permite a mudança de geotécnica nos dois lados do contato. Já o Max Width Change e o Max Slope Change, ele vai permitir também a mudança, só que ele nunca vai deixar, vai sempre trabalhar do jeito somente abater talude e alargar a berma. Então tem essas opções bastante interessantes. Área mínima é uma área mínima de fundo de cava. Deviation é uma opção que tem, caso a linha esteja muito carregada com ponto, tem a opção de usar o Deviation para reduzir os pontos das linhas. Então eu teria um desenho um pouco mais limpo, caso a linha de base, que envolve a preparação do shell contours, estivesse com muito ponto. E aqui tem algumas opções de fillet, que é o quê? Ele vai aplicar raios mínimos em alguns locais da cava. Então, por exemplo, aqui eu apliquei fillet em algumas regiões, automaticamente ele não vai deixar quinas, por exemplo, que tenham raios, que é no caso quina interna, quina externa, que tem um raio superior a 10 metros. Ele vai suavizar esses locais. Junto a isso aqui também, eu tenho o ajuste ele pode ser feito por bancada, igual a gente viu na janela de Fine Slopes, então eu consigo chegar em cada bancada aqui e decidir como que ela vai se comportar em questão de suavização geotécnica e fillet de raio por banco. Então, se tiver alguma bancada com tratamento especial, sem problema, a gente consegue fazer ela individualmente aqui. Fechando essa questão de condicionamento da linha, a gente vai um pouco explorar essa questão do taper. O que é o taper? É se a gente vai deixar ou não acessos nas nossas rampas para os bancos. Então, assim, inicialmente aqui, eu estou utilizando o taper de 0 metros. Então, como consequência na minha operacionalização, a gente consegue ver que seria aquela operacionalização bem justa, bastante de cava final, onde a gente não tem nenhum acesso aos bancos nas rampas, né? Então aqui a gente consegue ver que está bem justo mesmo. Então não está tendo esse espaçamento. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu coloquei um banco lá de 10 metros, eu vou setar, por exemplo, que eu quero 5 metros de acesso a banco em cada lado da minha rampa, quando ela está cruzando um banco, né? Então, eu colocando aqui 5 metros de cada lado, a gente vai reprojetar, a gente vai ver o efeito disso. E o que é esse distance nesse caso? Esse distance nesse caso é a partir de quantos metros vai começar o encurtamento da bancada de 10, por exemplo, até 5, né? Até chegar no lugar da rampa. Então, a gente vai recalcular aqui, ó. A gente vai automaticamente ver, ó, que agora todo o meu segmento de rampa, ele está tendo aqui um espaço para o acesso. Por quê? Porque eu setei aqui 5 metros de cada lado, logicamente ele vai deixar agora 5 metros de cada lado em todos os acessos, né? Então, esses que são os tapers. O Fixed Road Taper é a aplicação de taper para estrada fixa. Não vou abordar hoje estrada fixa. Na webinar do Douglas, ele explicou muito bem como funcionam essas estradas fixas, porque em muitos casos a gente usa rampa estilo caixa mesmo, e ela não vai ser sempre esse padrão aqui, selecionando as linhas da cava, né? Vai depender do local. Então, aqui por último, eu consigo ter uma configuração de flat road. O que é isso? É um espaçamento entre rampas, por exemplo, igual aqui eu deixei de 100 metros. E o que isso está sinalizando para mim? Ele está falando que a cada nível ele vai ter 100 metros, como se fosse um trecho de alívio numa subida, né? Para ter um alívio aí de subida do caminhão. Então, minha rampa, todo
todo segmento de rampa ele vai ter um espaçamento aqui de 100 metros para cada um, que a gente consegue ver. Como consequência disso, a gente viu que o nosso acesso aumentou muito de tamanho, né? Porque a cada segmento ele tem um espaçamento de 100 metros entre o fim de um segmento de rampa e o começo de outro. E a gente vê que ele sempre está respeitando aqui também aquelas questões do taper que a gente setou antes, que é o quê? A gente setou 5 metros de cada lado. Então, subindo rampa, eu vou ter acesso a esse banco por aqui, vou ter acesso a esse banco por aqui, sempre considerando 5 metros. Vou zerar esse meu flat road distance, vou deixar ele 0 mesmo, para minha rampa não ficar tão comprida. Aí a gente vê que ela acabou terminando aqui. Sem ele, a gente viu que ela chegou a vir para cá e voltou. Porque 100 metros em cada nível, né, aumenta bastante o comprimento dela. Por último, nessa aba aqui de configuração avançada, antes de passar para a última aba, o mesmo ajuste a gente conseguiu ver que a gente fez no slope por banco. Aqui o condition a gente consegue por banco. E aqui também eu consigo fazer o ajuste de taper por banco também. Então, se eu tiver uma bancada aí que vai ter um acesso diferenciado, uma largura diferenciada de acesso para a bancada, eu posso chegar nela aqui e configurar diferente para ela. Funciona certinho. Agora aqui eu vou pegar um nível, eu vou selecionar esse nível aqui, que é o 100. Vou fazer uma diferenciação nele da largura de entrada. Então, no nível 100, eu vou colocar 10 metros para a largura de acesso. A gente vai ver aqui a diferença. Vou recalcular, ó, no meu nível 100, automaticamente, ó, essa distância, em vez de ser 5, ela passou para 10. Então, tudo isso pode ser feito por bancada altamente customizável e projetado instantaneamente. Por último, aqui a gente vai explorar um pouco essa aba Advanced. Nela, pode, inclusive, deixar aqui, que foi lá na webinar, a gente consegue já deixar na Canva. Inicialmente, aqui a gente vai, antes de eu passar aqui, que eu troquei a ordem, a gente vai entender essa questão da aplicação do gradiente. Aqui, pelo visto, está como padrão, né? Só que na minha operacionalização, por exemplo, eu quero que meu gradiente da minha rampa de 10% seja aplicado no meio dela. Vou recalcular ela. A gente viu que mudou um pouco o layout da minha cava. Por quê? Eu passei a aplicar o gradiente da minha rampa no meio dela. Se eu coloco no pitch outside, ele vai buscar o lado de fora da cava. Daí a gente vai ver que muda sempre a questão do gradiente. No pitch inside, ele vai buscar o lado de dentro. Então, tem essa opção aqui de definir onde que o gradiente vai ser aplicado na rampa. Esse steepest, ele vai buscar sempre o lado mais inclinado. Ele é interessante aplicar onde que tem muito switchback, que aí ele nunca vai colocar sempre o lado de fora ou sempre o lado de dentro. Então, aqui eu vou deixar como padrão um gradiente aplicado no centro da minha rampa, e daí ele vai utilizar isso. Aí aqui, né, nesse pedaço aqui da direita, é mais uma questão de interação para a busca de gradiente de ajuste na rampa. Aqui eu não vou pegar, não vou explicar, pegar aqui na outra webinar de AutoPitch está explicando bem. Aqui o que eu faço? Eu seleciono uma legenda e eu utilizo uma janela aqui que para cada ajuste de rampa eu já vou ter uma cubagem automática na minha cava. E nesse pedaço aqui de baixo, que é o último, o que acontece? Nesse aqui, eu consigo selecionar qual que vai ser a cor de cada linha de pé, crista, rampa, esses tipos dos elementos geométricos da cava, né? Então aqui eu vou deixar salvo. Aí por último, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma berma de segurança em um local dessa mina, por exemplo, vou selecionar como aqui é um local que não tem rampa, eu vou partir do pressuposto que a gente vai inserir uma berma de segurança por constraint em algum lugar.
que a gente vai utilizar a manipulação de constraint mesmo para fazer esse tipo de ajuste. Então, vou selecionar um lugar qualquer aqui da minha cava e vou fazer essa aplicação dessa berma, por exemplo. Então, como que eu vou fazer? Vou selecionar uma constraint nova, vou até deletar essa, vou dar uma olhada nas minhas constraints. Não quero usar mais essa, por exemplo, vou deletar. Vou recalcular a minha cava, né? Vai ver que automaticamente ele deixa de usar aquela lá. Vou selecionar aqui, por exemplo, mais uma constraint no nível superior. A gente inserir uma berma diferenciada. Vou adicionar, por exemplo, essa constraint aqui. Esse local aqui eu achei que é um contorno que eu quero pegar. Vou selecionar ele aqui, por exemplo. E vou rapidamente, igual eu fiz inicial, vou puxar ele como uma constraint. Já virou uma constraint, né? Aí o que é que eu vou fazer nesse contorno inicial? Vou dar uma manipulada nele para ele abrir um pouco, como se fosse uma berma de segurança. Bem com bastante exagero mesmo, né? Então a gente vai ver aqui esse comportamento. Eu vi aqui que o meu contorno está no nível tá na cota 40. Vou dar uma olhada na minha como que está a minha cava na cota 40, né? Vou colocar minha seção na cota 40 e vou fazer uma manipulação exatamente nela. Então aqui está a minha linha na cota 40, a gente já consegue ver que a minha linha de constraint está aqui, ó, está aqui para dentro. Só que, como eu tinha falado, a linha de constraint para dentro, ela não vai mudar nada na projeção. Ela vai mudar sempre se ela estiver no pedaço de fora, né? Se ela estiver dentro, ela não tem influência. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou selecionar um pedaço dessa minha cava, aqui da minha linha de pé. Selecionei aqui um pedaço dela para definir como uma berma de segurança, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu quebrei um pedaço dela. Aqui, por exemplo, está esse local. Então, esse pedaço aqui eu vou definir aleatoriamente que aqui vai ser uma berma de segurança. O que que eu faço? Eu sei que aqui está um banco normal de 10 metros, eu vou dar um XP na minha linha e vou expandir ela, por exemplo, mais 15 metros, uma berma bastante exagerada. E aqui eu tenho uma linha nova, né? Só que a minha constraint está aqui atrás. O que que eu vou fazer? Eu quero que a minha constraint, nesse caso, para eu inserir uma berma de segurança aqui, o que que eu vou fazer? Ela obrigatoriamente vai ter que passar nessa minha nova linha de referência. Então, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui, atualizado aqui para mim, já está ativo Rapid Digitize Mode, que o que que é? Automaticamente, na hora que eu fazer o Move Point nela, ela vai buscar aqui a minha linha de referência. Então aqui eu já estou usando aqui, ó, estou inserindo o ponto na minha linha da constraint. Opa, calma que eu peguei um errado. E já estou puxando a minha constraint nessa região para bater bem perto da minha linha de referência. Então a minha constraint inicial, que estava um pouco afastada, eu vou puxar ela um pouco para cá. E a gente vai ver o impacto disso aqui no desenho direto. Vou só dar uma alterada aqui para não dar um bico, né? Na minha constraint, porque a questão da manipulação de constraint é importante. E vou deletar o segmento auxiliar que eu tinha criado. Vou também dar uma arrumada aqui, questão de ajuste, né? Para não ficar nenhum bico, ficar uma coisa bem redonda. E vou aqui suavizar também. Então, automaticamente, vou tirar da minha seção o meu desenho antigo. A gente vê que aqui não tinha nenhuma diferenciação. No meu desenho novo, automaticamente, o que aconteceu? Aqui entrou como se fosse uma berma de segurança. Por quê? Porque eu fiz uma manipulação de constraint
baseada numa nova configuração de largura de banco. Vou dar mais uma arrumada, ó. Região automaticamente aqui virou uma região de segurança de contenção, com uma largura de 15 metros, em vez do talude regular de 10 metros. Então, tudo isso aqui, por último, eu vou fazer a combinação do meu design final, né? Então, aqui no caso, eu já tenho a minha cava final, já com um pouco mais os aspectos geométricos, a linha bem redonda, né? Coloquei, seria uma bancada de segurança bem rápida aqui. E daí, fechou aqui já com o ajuste todo da cava. É muito dado, né? Eu sugiro para quem tem um pouco mais de dúvida, buscar outro webinar também. Algum esclarecimento, pode ficar à vontade que a gente tira um pouco de dúvida do AutoP Design aí pela correria. Valeu, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E dúvida, só falar aí que a gente vai tirar.